Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu estou soltando esse vídeo no sábado, né? Mas nós temos uma tradição, infelizmente, na bolha italiana, de toda sexta-feira acontecer alguma coisa. E geralmente é rolo, né? E infelizmente a tradição se manteve. E na sexta-feira, né? Nós tivemos aí uma tijolada na cara e isso não está me cheirando bem. E por que eu não saí correndo para publicar o vídeo na sexta-feira? Porque acredito eu que todo mundo que acompanha a bolha, né, mais ou menos já leu a notícia. Eu vi bastante gente nos comentários, até me chamou no Discord, André, comenta ali. E eu demorei até um pouco para achar a notícia, mas quando eu achei eu pensei, bom, a notícia em si todo mundo está sabendo, né? O que eu vou tentar fazer? Eu vou usar um pouco de tempo para pesquisar sobre a pessoa, né? E tentar montar um racional assim um pouco mais madura e dar a minha opinião sobre o assunto, que é só o que eu posso fazer, até porque nesse caso aqui é mais um caso altamente técnico que só um advogado que atua na Itália pode dar uma análise técnica. Eu não, mas eu posso dar a minha opinião, né? Então é o que eu farei, tá bom? E qual foi a pedrada? Saiu uma publicação do César em português, né? Que reforça a tese da... Eu vou tentar falar em italiano, né? Eu sei que muita gente nos comentários, não vai, né? Que a percussão originária, ou seja, é uma interpretação para usar, para tentar sustentar a validade do decreto Ius Barques, do ministro Ius Barques, né? E tem aí rolo, né? Porque está sendo divulgado isso na véspera, né, da Corte de Cassação da decisão. E não é o César, né? O César, ele não é qualquer pessoa. Ele não é um comentarista, não. E eu vou passar para vocês o que ele sustenta. Ele defende, né, que a percussão originária, ou seja, a ideia é que determinados descendentes, aí já começa, descendentes, nascidos no exterior, nunca adquirirem a cidadania italiana. Assim, gente, desculpa, mas se a Corte de Cassação vier com essa, aí me desculpa, André, mas você não é advogado? Não, mas eu não sou otário, né? Eu enxergo as coisas. Com todo o respeito, se a Corte de Cassação, depois de ter dito que a cidadania originária nasce com a pessoa, blá blá blá, me vier sustentar essa tese, eu não entendo mais nada. Eu vou esperar, né? Eu vou acompanhar aí para ver se eu consigo achar uma explicação de existe diferença quando a Corte de Cassação se reúne com A ou com B, porque é só a explicação. Ou vai ter a C, que é tipo, o governo foi lá e aí encomendou, e eles já estão meio assoprando. E isso está me cheirando muito estranho. Muito estranho. Então, com essa declaração, né, o decreto e os barcos não tiraria a cidadania, né? Apenas reconheceria que elas nunca existiram. E essa argumentação está fortemente ligada à sentença 63/2026 da Corte Constitucional, que meio que validou as novas restrições. Validou não validando, né? Falou que não, né? E já foi falado, né? Eu consegui pesquisar aí que a maioria dos pessoal falou, cara, o que ele falou não é nada novo, tá aí, ele só, né, deu apoio. E aí, como eu falei para vocês, por que essa declaração ela tem peso, né? Porque ele não é um burocrata, não é um prefeitinho de cidade, sabe, que fica ali aparecendo. Ele é conselheiro da própria Corte de Cassação.
Aí tá, sabe? Como eu falei, não é o prefeito e os barcos lá da cidadezinha, não, sabe? Então, tá muito, muito estranho isso, porque eu tô sentindo, né? Vamos supor, eu estou vendo acontecer novamente a primeira reportagem da RAI, sabe? Eles estão meio que assoprando, né? E, obviamente, os advogados já fizeram duras críticas, né? Que ele está rivalizando, e os sangues, é óbvio, né? Afirmar que certos italianos nunca foram italianos e que essa interpretação permitiria validar o decreto e os barcos sem reconhecer a retroatividade, já que, segundo essa visão, não haveria cidadania a ser retirada. Mas é como... gente, não sou eu que estou falando, sabe? A própria Corte de Cassação já falou, e não foi só nesse, foi várias vezes. Aí você quer me dizer que assim, você nasceu italiano, né? Você nasceu, o direito é originário, veja, originário, isso que as pessoas têm que entender, originário, esquece naturalização, esquece esses outros critérios. E aí, não, mas era originário até ontem, hoje não é mais. Mas eu já adquiri no nascimento, sabe? Então, essa tese, né, ela está querendo dizer que a não aquisição da cidadania italiana dos italianos descendentes nascidos no exterior, aí, tipo assim, em determinadas condições, gente, é direito originário, não pode ter condição, a condição é você existe, ponto. Você nasceu, você adquiriu quando nasceu, tá, sabe, como eu tentei falar de novo, lembra a reportagem da RAI, que foi preparando um monte de loucura? Gente, desculpa, mas com todo o respeito aí, César, mas tá complicado, né? E aí, o que acontece? Para dar um conceito, né? Eu fui atrás dos conceitos disso aí. E a expressão significa literalmente preclusão, né? Desde a origem. O que sustenta, né? Se o antepassado italiano perdeu ou não transmitiu a cidadania antes do nascimento do descendente no exterior. Então esse descendente nunca foi cidadão italiano. Mas é isso que eu estou dizendo. Ele está tirando a cidadania já do primeiro italiano que saiu, a loucura. E aí eles querem dizer que o Estado italiano não está retirando a cidadania existente, apenas reconhecendo que ela nunca existiu. Mas a corte já falou várias vezes que nasceu italiano, cara. Loucura, né? Então, como eu já falei, tem crítica de advogado e estudiosos, né? Que já falaram que desvirtua o princípio do ius sanguinis, que cria uma ficção jurídica, tudo isso a gente já viu, né? Entende? Então, é uma interpretação restritiva. No resumo da ópera, o César, nesse rolo atual, é a RAI. Desculpa, né? Eu não estou dizendo que eu tenho alguma capacidade técnica de discutir com ele questão jurídica. Eu não tenho nenhuma. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um italiano dando a minha opinião. Mas, você não precisa ser jurista, você não precisa ser advogado para usar o seu cérebro e ler várias sentenças da Corte de Cassação. Você pode procurar na internet, tá bom? Você vai ver várias, você consegue baixar a sentença sempre falando a mesma coisa. Eu queria que me explicasse assim, até um dia você era italiano nascido originário, depois vem uma lei e você não é mais. Isso não é retroagir, então eu não entendo mais nada. Então, aí é outra realidade que alguém tem que me explicar, tá? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, leiam tudo que eu deixei na descrição, tudo. Leiam o texto que eu deixei, tá bom? Lá tem link para o nosso Discord, tem link para a lista de planejamento. Assistam a lista de planejamento. Se você não é membro do canal, testa por 7 dias. Na descrição também tem um botão Seja Membro. O nosso Discord é aberto a todos.
Quem é membro tem uma área especial lá fechada. Quem não é membro, faz o teste de 7 dias. Não gostou, vai ali no YouTube cancelar. Tem 7 dias para testar. Tá bom? Meu muito obrigado. Respirem fundo, porque é a sexta-feira da bolha, tá? E se você chegou até aqui, você é aquele que presta atenção, pode botar aí nos comentários sextou. Um abraço, partiu e eu fui. Tchau.